Você sabe o que é uma tag question e como utilizá-la durante uma conversa em inglês? Oi, aqui é o professor Vladimir e esta é a aula 17 do curso Inglês Passo a Passo Nível Básico A1. Nesta aula, ensino o que são e como utilizar as tag questions e a semelhança entre o uso das tag questions com o português. Se você é novo por aqui, dê o primeiro passo se inscrevendo no canal e para facilitar seus estudos, conheça também o método Inglês Passo a Passo, link na descrição. O que são tag questions? Tag questions são perguntas curtas adicionadas ao final de uma afirmação para solicitar confirmação ou acordo do interlocutor. Elas são geralmente utilizadas para expressar dúvida, incerteza ou para confirmar informações. As tag questions são formadas por um auxiliar ou verbo modal seguido de um pronome pessoal, por exemplo, You are from Brazil, aren't you? You are from Brazil, aren't you? Você é do Brasil, não é? He isn't coming with us, is he? He isn't coming with us, is he? Ele não vai vir conosco, vai? They have finished their homework, haven't they? They have finished their homework, haven't they? Eles terminaram o dever de casa, não terminaram? Note que em tag questions, o verbo auxiliar é usado em forma contraída e a polaridade é invertida em relação à afirmação anterior. Se a afirmação é positiva, a tag question é negativa e vice-versa. No entanto, em algumas situações, a tag question pode ser usada para expressar uma afirmação, como em You can't speak French, can't you? You can't speak French, can't you? Você sabe falar francês, não sabe? Neste caso, a tag question é usada para reforçar a ideia de que a pessoa sabe falar francês. Então poderíamos dizer que as tag questions são como um né em português? Sim, as tag questions em inglês têm uma função semelhante ao né em português. Ambas as estruturas são usadas para solicitar confirmação ou acordo do interlocutor, expressar dúvida ou obter feedback na conversação. Por exemplo, em português podemos dizer está frio aqui, né? Onde né tem a função de perguntar ao interlocutor se ele concorda com a afirmação de que está frio. Em inglês, poderíamos usar a tag question. It is cold here, isn't it? It is cold here, isn't it? Com o mesmo objetivo de confirmar se o interlocutor concorda com a afirmação. Embora a função seja semelhante, é importante notar que as tag questions em inglês e o né em português têm estruturas gramaticais diferentes e não podem ser usadas de forma intercambiável. É necessário adaptar a estrutura e o registro da linguagem de acordo com o idioma e o contexto de uso. Tag questions são utilizadas em ambientes formais ou informais? As tag questions podem ser usadas tanto em ambientes formais quanto informais, dependendo do contexto e do registro de linguagem apropriado. Em ambientes formais, as tag questions podem ser usadas para solicitar confirmação ou consentimento de maneira educada e polida. No entanto, em ambientes mais informais ou familiares, as tag questions podem ser usadas de maneira mais descontraída e casual, como parte do estilo de conversação do falante. Porém, é importante lembrar que o uso excessivo de tag questions em um ambiente formal pode não ser considerado apropriado ou profissional, e pode transmitir uma imagem de incerteza ou falta de confiança. Em geral, é sempre importante considerar o contexto e o público antes de utilizar as tag questions, a fim de garantir que a comunicação seja clara e adequada ao contexto. Mas cuidado! O excesso de tag questions na fala pode ser considerado um vício de linguagem em alguns contextos, especialmente quando utilizado de forma excessiva ou inadequada, interferindo na clareza e eficácia da comunicação. Embora as tag questions sejam uma ferramenta útil para obter feedback e confirmar informações,
O seu uso excessivo pode tornar a fala repetitiva, cansativa e pouco convincente. Em alguns casos, o uso excessivo de tag questions também pode transmitir a ideia de insegurança ou falta de confiança no que está sendo dito. Por isso é importante que o falante utilize as tag questions de forma equilibrada e apropriada ao contexto, evitando excessos e adaptando a sua fala de acordo com a situação e o público. Em geral, é sempre recomendável buscar um estilo de comunicação claro, conciso e efetivo, evitando vícios ou maneirismos que possam comprometer a mensagem transmitida. Agora que você sabe como e quando utilizar as tag questions, sugiro que você pratique escrevendo frases em seu caderno de vocabulário. Se você não sabe o que é um caderno de vocabulário, conheça o método Inglês Passo a Passo, link na descrição. Se esta aula foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like. O meu muito obrigado por chegar até aqui. A gente se vê na próxima aula. See you later. Bye.